Falando de oração, com Bispo Newton. Que Deus abençoe a todos vocês. Estamos de volta com o quadro Falando de Oração. O Salmo de número 32, ele fala a respeito da bem-aventurança daquele que recebe o perdão, né? Esse salmo foi escrito por Davi, infelizmente, num período da vida, ele se acomodou espiritualmente e com isso ele acabou caindo em adultério e ainda planejou a morte do marido da mulher pela qual ele se envolveu. Evidentemente que Deus não passou a mão na cabeça de Davi, ele colheu um fruto duríssimo, né? Ele gemeu por causa daqueles pecados que ele cometeu, até que chegou um dia em que Davi resolveu se arrepender, confessar a Deus os pecados que havia cometido, se humilhou realmente na presença de Deus e a partir dali ele se levantou novamente. Nesse Salmo 32, que fala sobre o perdão, Davi havia sido perdoado por Deus, e ele escreveu no versículo 6 dizendo: sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Então, ele confessou, se arrependeu, foi perdoado por Deus, e chegou um momento que, falando um pouco da sua própria situação, da sua própria experiência, e também para dar um testemunho para tantas outras pessoas, ele disse: sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Quando Davi se refere a muitas águas, ele está se referindo às adversidades que o mundo apresenta. Não há ninguém que esteja isento de enfrentar adversidades. Os incrédulos enfrentam. Deus permite que eles enfrentem adversidades e elas servem como uma oportunidade para que eles se voltem e aprendam a depender de Deus. No caso do cristão, Deus permite adversidades para que possamos crescer espiritualmente, para que aprendamos a depender e confiar muito mais em Deus, para que tenhamos experiências com Deus, para que venhamos a aprender a perseverar e desenvolver esse caráter perseverante dentro de nós. Porém, Davi disse que o homem piedoso fará súplicas a Deus em tempo de poder encontrar. E quando as águas, transbordarem, quer dizer, quando surgirem as adversidades, elas não o atingirão, elas não vão prevalecer contra eles. Então, é muito importante que se viva uma vida de oração. Esse quadro, falando de oração, ele tem esse objetivo de incentivar os cristãos a viver uma vida de oração. Ele tem o objetivo de despertar dentro dos cristãos essa consciência de que a oração é uma das armas, espiritualmente falando, mais importantes que existe. Nós devemos viver, e é fundamental para o nosso próprio bem, que vivamos uma vida de oração. Oração não apenas para buscar a solução de problemas, para buscar vitórias, milagres, não. Mas uma vida de oração que também nos leve a uma comunhão maior com Deus, a um relacionamento maior com Deus. Então, coloque isso no seu coração. Davi disse: sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão.
procure praticar uma vida, colocar em prática essa vida de oração e com certeza sua vida será muito melhor. Deus abençoe, um grande abraço e até a próxima Falando de Oração. Falando de Oração, com Bispo Newton.